Eles têm sido os apoiadores da guerra ilegal na Ucrânia desde que Vladimir Putin lançou sua invasão em grande escala em 2022, enquanto os soldados da Rússia lutam e morrem no campo de batalha. Essas são as pessoas que relataram todos os seus movimentos, usando redes sociais para cumprir papéis na divulgação da narrativa desejada pelo Kremlin. Eles são blogueiros pró-guerra da Rússia, e por quase 4 anos, Putin permitiu sua atuação porque serviam a um propósito. Não mais. O paranoico Putin está apavorado com todos e começou a erradicar seus próprios apoiadores. Os blogueiros pró-guerra da Rússia são os próximos na linha de fogo. Em 17 de novembro, a The Economist relatou que a Rússia passou a se voltar contra blogueiros que antes foram essenciais na narrativa da guerra na Ucrânia. A máquina de justiça do Kremlin, se é que se pode chamar assim, fez uma pausa em sua rotina habitual de perseguir intelectuais, políticos da oposição e ativistas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros e voltou-se para dentro. O veículo estampou: os blogueiros. Putin agora quer erradicar aqueles que são frequentemente chamados de blogueiros Z, por causa do símbolo Z que usavam. Vários tanques russos que invadiram a Ucrânia após a chamada Operação Militar Especial de Putin estão sendo criticados por falarem demais. Vamos explorar os motivos da mudança de postura de Putin mais adiante no vídeo. Mas por enquanto, você só precisa saber 3 nomes para entender o que o Kremlin está fazendo com pessoas que antes eram alguns dos apoiadores mais ferrenhos da Rússia. Esses nomes são Roman Aliokin, Tatiana Montian e Oksana Koboleva. Os 3 foram perseguidos pelo governo, que ajudaram a sustentar, cada um de forma diferente. Aliokin, que tem 151 mil seguidores na plataforma russa de mídia social Telegram, foi rotulado como agente estrangeiro pelo Kremlin em setembro. Supostamente devido a uma postagem que ele fez criticando os militares russos. Putin tem exagerado um pouco nas designações de agente estrangeiro nos últimos meses. Em abril, o presidente russo assinou uma lei que ampliou os critérios para designar uma entidade como agente estrangeiro. O Kremlin agora pode rotular qualquer pessoa acusada de tentar envolver outros na coleta de informações que prejudiquem as forças armadas da Rússia. Talvez Aliokin tenha sido vítima desse novo critério. Se ele usou fontes, até mesmo do exército russo, a publicação de críticas às forças armadas se enquadra nessa nova descrição. Com essa rotulagem, Aliokin precisará identificar-se como agente estrangeiro em todo o conteúdo publicado, além de enviar registros financeiros ao Ministério da Justiça da Rússia, para entender quanto e como ele ganha, e talvez usar isso para controlá-lo. Ser rotulado agente estrangeiro pode encerrar a carreira de blogueiro de Aliokin, mas em comparação aos outros 2 nomes citados, Aliokin pode ter tido uma saída mais leve. A punição dele certamente é mais leve do que a imposta a Montian, que é uma blogueira Z ainda maior do que Aliokin, graças aos seus 40 mil seguidores. Em outubro, Montian foi a primeira blogueira de guerra rotulada como terrorista pela Rússia, sugerindo que o Kremlin tentará caçá-la e prendê-la pelo que postou sobre os militares russos. Putin ao menos teria um motivo para perseguir Montian. O Guardian revela que a comentarista é ucraniana, embora tenha manifestado opiniões que indicam apoio à guerra de Putin. Montiane foi autorizada pela Rússia a falar na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em 17 de fevereiro de 2022, onde explicou os motivos para Putin invadir a Ucrânia. Ela afirmou que a Ucrânia é quase uma colônia ocidental e que era a Ucrânia, não a Rússia, bombardeando Donbass. Poucos dias antes de Putin lançar sua invasão, você pensaria que manter Montiane seria uma vitória de propaganda para o Kremlin, se nada mais. Um advogado e comentarista ucraniano renomado é útil ao criar narrativa pró-Rússia. Mas aparentemente, essa utilidade já se esgotou. A mulher que apoiou Putin traindo a Ucrânia agora foi traída pelo próprio líder que defendeu. É difícil imaginar a Ucrânia recebendo Montiane de volta depois de tudo o que ela disse nos últimos anos. Ela terá que se esconder na Rússia para evitar a ira do Kremlin. Por fim, temos Koboleva. Enquanto as outras 2 blogueiras foram rotuladas como indesejáveis na Rússia, Koboleva já está nas mãos de Putin. Segundo a British Broadcasting Corporation Monitoring, ela foi detida em 5 de novembro por uma unidade russa contra o extremismo. Após debate entre blogueiros Z, ela foi acusada de apoiar no passado o falecido líder de protesto Alexei Navalny.
Koboleva tinha só 10 mil inscritos no Telegram, menos que os outros blogueiros citados. Mesmo criticando altos funcionários, o exército russo e colegas blogueiros, ela sempre apoiou firmemente a guerra. Essas 3 pessoas já manifestaram apoio a Putin diversas vezes. Mas Putin se voltou contra eles e deve fazer o mesmo com outros, segundo a Peti. A Laudinov, que é um alto funcionário da defesa russa, tem sido rápido em dizer a todos na Rússia que o que estamos vendo não é um mal-entendido. Segundo a The Economist, não é um erro do Kremlin perseguir pessoas erradas, afirmou a Laudinov. Na verdade, os incidentes envolvendo esses blogueiros representam o ponto de partida do que ele afirma ser uma repressão mais ampla contra pessoas que ele rotula como inimigos internos da Rússia. E a Laudinov está levando seu novo trabalho muito a sério. Ele alertou os blogueiros Zed da Rússia a buscarem acordo com o Kremlin ou serão legalmente destruídos, disse a Laudinov. A máquina acelerará tanto que todos ficarão atônitos. Essas declarações sugerem um dos motivos pelos quais a Rússia, de repente, virou as costas para seus blogueiros Z, enquanto, ao mesmo tempo, os coloca na linha de fogo. Antes de explicar o motivo disso, é importante entender o papel desses blogueiros na Rússia e na invasão da Ucrânia por Putin. A British Broadcasting Corporation, OSIM, divulgou em abril de 2023 um perfil com informações básicas, questionando quem são esses blogueiros e por que ficaram populares na Rússia. Ela observa que os blogueiros de guerra da Rússia não fazem parte de nenhum tipo de organização de notícias tradicional ou de uma rede formalizada. Eles formam um grupo diverso chamado Voyenkuri, na Rússia, atuando como correspondentes independentes e divulgando notícias ao povo russo via redes sociais como o Telegram. Essas notícias raramente são imparciais, pois os blogueiros Zed costumam adotar um tom anti-Ocidente e anti-Ucrânia. Mas se esse é o caso, por que o russo comum se importaria com o que esses blogueiros têm a dizer? A mídia estatal russa já adota-se a estratégia dos propagandistas para informar o povo, tornando os blogueiros pró-guerra aparentemente irrelevantes. Exceto que não é o caso, pois atuam fora dos limites da mídia estatal. Os blogueiros Z da Rússia frequentemente fornecem reportagens mais detalhadas sobre o que está acontecendo durante a guerra na Ucrânia do que a mídia estatal russa, jornais e emissoras de televisão. Muitos desses blogueiros também não têm receio de criticar o que consideram incompetência militar russa, e tem havido muito disso. No entanto, quase nunca criticam a operação militar especial nem falam contra Putin. Eles sempre culpam outros que não Putin por falhas nas forças armadas russas e deixam isso claro em suas postagens. A British Broadcasting Corporation cita Yuri Kotianok, um dos blogueiros, ilustrando o tom típico das postagens. Até câncer tem cura, mas o ucranianismo não. Kotianok já disse isso no Telegram. É um tipo de satanismo que só pode ser destruído por uma coisa: fogo. Fogo devorador que vai limpar essa imundície. Com essas palavras, é difícil imaginar o Kremlin chamando um blogueiro Z de agente estrangeiro ou terrorista. Já fez isso e continuará. Ao agir assim, limitará a eficácia de um grupo que provavelmente foi mais benéfico para a narrativa da guerra na Ucrânia que Putin deseja promover. Segundo o Moscow Times, esses blogueiros costumam divulgar mapas detalhados e propaganda pró-Kremlin, que Putin certamente apreciaria. Visões nacionalistas extremas e exemplos dos fracassos militares da Ucrânia são frequentemente compartilhados. Muitos desses blogueiros tentam ajudar no recrutamento militar russo, mostrando como seus seguidores podem apoiar soldados russos na Ucrânia. Canais pró-guerra, com centenas de milhares de seguidores, ocupam um nicho curioso na mídia russa, diz o Moscow Times. Após repressão que eliminou a cobertura independente da guerra, canais pró-guerra são das poucas plataformas na Rússia com informações relativamente confiáveis sobre a linha de frente. A Cable News Network acrescenta que os blogueiros Z frequentemente têm fontes profundamente inseridas nas forças armadas russas, por isso conseguem fornecer informações que não são compartilhadas pelos veículos de mídia estatais. Muitos também têm vínculos com separatistas pró-Rússia na Ucrânia e o grupo Wagner. Esse tipo de acesso pode ter feito Putin permitir críticas às forças armadas russas quando julgassem necessário. Assim, o conhecimento de um blogueiro Zed sobre a linha de frente poderia ter sido usado pelo Kremlin para influenciar a guerra na Ucrânia, respondendo a falhas militares com ajustes. Se isso ocorreu ou não ainda é debatido.
Esses blogueiros expressaram suas opiniões livremente por anos, sem represálias reais até agora. Em agosto de 2023, o Instituto dos Estados Unidos da América para a Paz afirmou que blogueiros Z e sua imunidade poderiam usar suas plataformas para defender postura mais dura sobre a Ucrânia do que Putin. O mesmo veículo afirma que esses blogueiros também costumam ter apoiadores da elite atuando nos bastidores. Muitos podem atuar como representantes, dentro ou fora do Kremlin, para expor opiniões sem revelar suas identidades. O extremismo de certos blogueiros também pode dificultar que Putin negocie o fim da guerra na Ucrânia, diz o Instituto. O que nos leva de volta a algo que mencionamos anteriormente no vídeo: os motivos da Rússia para ir atrás de tantos de seus blogueiros Z. A Economist aprofunda comentários de Alaudinov, já compartilhados, e destaca o analista Ivan Filipov. Ele diz que a Rússia ignorar seus blogueiros mostra uma disputa entre grupos na blogosfera pró-guerra russa. De um lado da luta estão os blogueiros. De outro lado, mídias poderosas, muitas vezes estatais, não aprovam esses blogueiros, divulgando informações que eles não têm ou que o Kremlin pode julgar inadequadas para divulgação. Segundo essa interpretação, a prisão dos blogueiros Z pode ser resultado de uma disputa narrativa. Agências de mídia estatal apoiadas por Putin tentam controlar a narrativa, mas blogueiros de guerra russos estão tomando esse controle. Isso reforça o argumento do Instituto dos Estados Unidos da América para a Paz de que blogueiros Z e opiniões extremas dificultam negociações de paz para Putin. Como confiar nas alegações de paz de Putin se blogueiros apoiados pelo Kremlin pedem a destruição total da Ucrânia? Esse pode ser o raciocínio do Kremlin. Derrubar os blogueiros Z, sob a alegação de traição, pode ser só uma forma de obter mais controle sobre a narrativa da guerra. Talvez os blogueiros tenham se aproximado demais de tomar o controle dessa narrativa de Putin. Pode haver outro motivo. O Kremlin mira blogueiros russos. Esse é um motivo estranho, que tem muito a ver com a corrupção dentro da Rússia. Embora os blogueiros da Rússia sejam figuras menores no grande esquema da guerra, a revista The Economist diz que eles podem ter desempenhado um papel maior do que o Kremlin gostaria que as pessoas soubessem. O Estado claramente investiu pesado na produção em massa de armas, com efeito devastador. A compra centralizada aumentou o poder de fogo no campo de batalha, incluindo mísseis, bombas planadoras e drones de longo alcance. Mas grande parte dos equipamentos menos chamativos, como estações locais de interferência e suprimentos médicos, é adquirida por campanhas de doação lideradas pelos blogueiros Z ou pelos próprios soldados, afirma o veículo. Isso confirma relatos de soldados russos usando financiamento coletivo para obter equipamentos básicos. Rumores sobre financiamento coletivo circulam desde junho de 2022, segundo reportagem do The Telegraph. Em setembro de 2025, o Kyiv Post praticamente confirmou os rumores ao divulgar uma breve transcrição de uma ligação interceptada que expôs a situação precária dos equipamentos dos soldados russos comuns. Na linha de frente, botijões de gás não são distribuídos. O que recebemos é carne enlatada, miolos e cigarros, e só isso, nada mais. O veículo relata: temos que comprar o resto com nosso dinheiro ou receber de casa, diz um soldado. Então, há outra camada no aspecto de controle, do motivo pelo qual Putin quer que os blogueiros de guerra da Rússia desapareçam. Se esses blogueiros estão usando suas plataformas ativamente, fazendo campanhas para doações que financiam a compra de equipamentos para os soldados russos, isso também significa que eles estão expondo o fato de que a Rússia não está fornecendo esse equipamento. Reflita sobre o impacto disso na narrativa de Putin. Ele deseja que a Rússia pareça um monstro militar invencível diante de uma Ucrânia indefesa. Se esses soldados militares estão sendo apoiados por qualquer um além do Estado russo, a ilusão desmorona. Filipov até disse à revista The Economist que uma de suas teorias é que o Kremlin está tentando exercer mais controle sobre os blogueiros Z para poder desviar os fundos que esses blogueiros arrecadam para os leais que estão sob o controle de Putin. É aí que entra a corrupção. Apesar de extremistas, os blogueiros Z ao menos parecem confiáveis para usar as doações no equipamento prometido aos soldados russos. O Kremlin viu uma possível fonte de renda e pode querer controlá-la como faz com a narrativa da guerra na Ucrânia. E se alguns leais a Putin conseguirem ganhar alguns rublos extras nessa história, então prender alguns blogueiros é um preço pequeno a se pagar.
Tudo parece se resumir ao fato de que os blogueiros Z ficaram um pouco grandes demais para o próprio bem. Agora, Putin vai colocá-los em seu devido lugar. Como falamos no vídeo, esses blogueiros sempre pareceram imunes. Assim, podem criticar as forças armadas russas, desde que não ataquem Putin. Há muitos exemplos desse tipo de crítica. Em seu relatório sobre o que está acontecendo com os blogueiros russos, a United 24 Media diz que esses blogueiros criticaram abertamente tanto a corrupção quanto a má administração no Ministério da Defesa da Rússia. Mas sempre alegavam que essa crítica ajudava as forças russas na linha de frente. Pode não ser coincidência que Putin tenha feito expurgos militares durante toda a guerra, incluindo a saída do ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu, em 2024. Prisões viraram rotina e Putin pode ter usado blogueiros Zed para apontar alvos. Antes de Putin focar nos próprios blogueiros, há um antigo poema chamado Primeiro Eles Vieram. Tudo isso começa a parecer muito com os sentimentos expressos nesse poema. Os blogueiros da Rússia estão começando a descobrir que não estão imunes à fúria de Putin. Na verdade, isso não deveria ser uma surpresa. Em setembro de 2022, o The Guardian relatou que blogueiros diziam que a Rússia perdeu a guerra na Ucrânia por causa da operação militar especial, transformando-se em um confronto brutal e de desgaste. A ABC acrescenta que os blogueiros russos estavam irritados com a suposta inatividade e falta de defesas. Isso permitiu à Ucrânia executar a Operação Teia de Aranha, enviando drones à Rússia para destruir grande parte da frota de bombardeiros estratégicos russos. Putin tolerou esses blogueiros por quase 4 anos, pois informam e servem de válvula para a raiva pública. Para o russo comum, é preferível desabafar nos comentários do Telegram do que protestar contra Putin nas ruas. O poder nunca foi destinado a esses blogueiros, e logo os comentários sobre a guerra na Ucrânia viraram busca por doações. Putin e seus comparsas do Kremlin devem ter percebido que os blogueiros Z da Rússia estavam chegando perto demais de conquistar um nível de poder que poderia representar até mesmo o menor desafio à narrativa oficial russa. Então eles precisaram ser silenciados. Ou, mais precisamente, alguns dos blogueiros Z mais proeminentes foram alvo para enviar um recado aos demais. Entre na linha ou o Kremlin baterá à sua porta. Blogueiros russos estão confusos sobre os acontecimentos e quem é o responsável pelo que ocorreu com alguns deles. No entanto, Aliokin parece estar bem claro sobre o que o Kremlin está fazendo por meio dos mecanismos legais que criou. Diante das críticas de que o Kremlin perdeu o controle, ele afirma que a liberalização do espaço dos blogs por parte de Putin permitiu que algumas pessoas tomassem o controle do presidente. Esse controle precisa ser retomado, e as prisões fazem parte do método que Putin está usando para garantir que isso aconteça. O futuro das informações sobre a guerra da Ucrânia na Rússia parece claro. Apesar do viés, os blogueiros Z da Rússia já foram vistos como fonte de informação mais precisa e realista que a mídia estatal russa. Se Putin conseguir o que deseja, esses blogueiros terão duas opções: seguir como estão e enfrentam as mesmas consequências dos já perseguidos pelo Kremlin, ou se juntam à mídia estatal russa. Eles perdem seu nicho e viram meras marionetes da narrativa que Putin quer impor. Isso pode ser o fim do jornalismo semi-independente na Rússia. Putin traiu novamente seu povo, pois sua paranoia o faz buscar controle máximo. Não surpreende que Putin queira mais controle. O presidente da Rússia teme ameaças internas e externas. Tão apavorado, na verdade, que ele construiu uma série de escritórios falsos por toda a Rússia para que ninguém saiba onde ele está em determinado momento. Descubra tudo sobre esses escritórios em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre a queda de Putin na loucura paranoica. E como sempre, obrigado por assistir.